Bom dia, queridos amigos. Que a paz de Jesus nos envolva em vibrações de paz, de harmonia, para que nós possamos, juntos, elevar o nosso pensamento até o Senhor, fortalecendo-nos, amparando-nos e sustentando a nossa caminhada. Que as vibrações do Evangelho traga bom ânimo e alegria a todos aqueles que ora compartilham conosco deste momento. Vamos ler hoje o item 24, a desgraça real. Toda a gente fala da desgraça, toda a gente já sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, o supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no féretro que se acompanha, de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho, que desejara envolver-se em púrpura e mal oculta a sua nudez sob os andrajos da vaidade. A tudo isso e muitas coisas mais se dá o nome de desgraça na linguagem humana. Sim, é desgraça para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Dizei-me se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente o mais desditoso do que o outro. A princípio, causa viva contrariedade e acaba produzindo bem. Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além dessa vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vidas humanas, cessa com a vida corporal e encontra a sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que colheis e desejais com todas as veras de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vanja da agitação, é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprime a ação do pensamento, que atordoa o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Convido a todos a elevar os nossos pensamentos até Jesus, pedindo ao nosso Mestre o amparo espiritual para que todos nós possamos sentir a força do amor que o Evangelho exerce em nossa vida. Assim, Mestre, sob a luz da verdade, iniciamos o nosso Evangelho desta manhã, rogando a essa espiritualidade amiga que nos ampare, que nos sustente, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Queridos amigos, o que é para nós uma desgraça, a desgraça real? Então, muita gente acha que as coisas difíceis que nós temos que enfrentar na vida, as dificuldades que são tecidas por nós mesmos,
Se não é nesta reencarnação, foram em outras, achamos que isso é uma desgraça. A desgraça da doença, a desgraça do desemprego, a desgraça dos relacionamentos, a desgraça que permeia a linguagem humana. A desgraça que nós só olhamos hoje, mas não olhamos quem fomos. Não olhamos para trás para perceber a nossa condição espiritual. Então, nós percebemos que muitos de nós precisamos olhar que a luta de cada dia é a oportunidade que nós estamos tendo para vencer as agruras do passado. Muitos de nós ainda não compreendemos que as dores são motivos para a nossa reeducação. O nosso professor Eurípides tem nos ensinado a educação do contraste. Imagina se nós viéssemos para repetir os mesmos erros. Por isso, nós temos algumas situações que para nós são infelicidade, mas é justamente uma oportunidade para que eu possa rever o meu relacionamento, para que eu possa rever a necessidade de aproximarmos daqueles espíritos que nós precisamos aprender a amar. E é por isso que quando Emmanuel nos fala da educação da primeira infância e até a adolescência, que é de fundamental importância para o espírito, é porque nós, nesse período, nós temos condições de ampliar o olhar para aqueles talentos, aquilo que cada um traz, e modificando a vontade do espírito para que ele possa enfrentar as suas lutas com dignidade. Então, nós precisamos procurar seguir à risca aquilo que o Evangelho, aquilo que Jesus vem nos falando, especialmente da oportunidade que temos junto à paternidade, à maternidade, para auxiliar aqueles espíritos. Nós sabemos, amigos, que a família é uma instituição divina e que nós temos uma finalidade útil de estarmos junto com esses espíritos para ampliar as nossas relações afetivas. E nessa família é que eu vou olhar especialmente o meu filho vaidoso, o meu filho prepotente, aquele que é tímido, aquele que traz os seus conflitos, os seus tormentos. E nós muitas vezes não compreendemos. Nós estamos vivendo momentos e que alguém precisa ter este olhar para esses espíritos que estão vindo muito inteligentes, mas que, na verdade, é uma inteligência horizontal, não é uma inteligência que me eleva a Deus. Então, nós estamos no momento de repensar naquilo que para muitos é uma desgraça, que tantos reclamam das dificuldades, mas as dificuldades são necessidades educativas, tanto para eles quanto para nós. E aí nós vamos ver que essa infelicidade, que nós consideramos desgraça, o amigo espiritual, ou Delfine de Gerardin, que traz essa mensagem, ela nos mostra que nós precisamos entender que a infelicidade para nós é quando nós não temos alegria, não temos o prazer, não temos o dinheiro, não temos a facilidade das viagens, queríamos ter muitas coisas. Isso, na verdade, não é infelicidade. São necessidades de nós repensarmos, educar o nosso pensamento, o nosso sentimento. Aquilo que tem atordoado o homem em relação ao seu futuro é justamente um olhar que nós não temos confiança. Então, nós vamos ver que muitas coisas que acontecem conosco são para que a gente tenha oportunidade de repensar a vaidade, as nossas ilusões, aquilo que nós queremos ter, muitas vezes não condizem com a minha estrutura atual da reencarnação.
Então, o Espiritismo ele vem nos esclarecer e nos colocar nos verdadeiros lugares, no verdadeiro prisma que nós precisamos. Porque nós, muitas vezes, queremos repetir os prazeres de ontem. E isso tem nos causado muitas dores. Nós não aceitamos as nossas deformidades que vêm para ser trabalhadas por nós, deformidades morais. A nossa cegueira é tão grande. Então, nós precisamos entender que todos nós estamos sendo convidados a irmos à luta da mudança íntima, confiando no futuro. O futuro não é material, é um futuro de esperança, é um futuro de alegria. Tudo isso que nós achamos que é uma desgraça, nós estamos enganados. Precisamos dissipar esses pensamentos para sentir que nós estamos sendo amparados. E a desgraça que nós só vemos hoje no presente, muitas vezes é a consequência dos atos pretéritos que nós, no planejamento reencarnatório, pedimos para que fôssemos reajustados. Por isso estamos em família, junto a outros espíritos que muito poderão fazer conosco. Então, a desgraça real é justamente quando nós não compreendemos o nosso planejamento, não compreendemos aquilo que Deus tem nos oferecido para que a gente possa melhorar. E aqui o Evangelho nos diz que essa desgraça, eles veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho, que desejar envolver-se em púrpura, o mal oculta. Então, tudo isso, amigos, isso são as nossas ilusões. Nós precisamos entender que Deus tem nos dado tudo aquilo que nós precisamos. De que forma temos usado da nossa inteligência para nos tornarmos mais humildes, mais simples, para que possamos agradecer a Deus pela vida que temos, pela saúde. E se nós não temos este amparo, é ilusão nossa, nós todos estamos amparados com a verdade. E a nossa felicidade não está nas alegrias do mundo, nos prazeres, no fim de semana, nas nossas alimentações. A felicidade está quando nós conseguimos manter a paz diante da verdade, alimentar o pensamento de esperança, vivermos no bem, auxiliar na caridade. Então, nós precisamos não chorar por aquilo que hoje nós não temos, mas nós temos outros quesitos, outros sentimentos. E é por isso que a doutrina espírita vem nos abrir os olhos para as bem-aventuranças. Nesta reencarnação, eu estou melhorando, amigos. Eu estou renovando o meu olhar. Não vamos lamentar. Nós estamos passando por provas e não mais por expiações. E aquele que está em provas e expiações é porque ainda não compreendeu a lei do amor. Ninguém está aqui para ser punido. Nós estamos aqui para reeducar. E aqui, no último item do Evangelho, ela nos pergunta: que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne, contando que sua alma entre gloriosa no reino celeste? Não nos aprisionemos no corpo. Não queremos viver dessas ilusões, amigos. Isso nada nos pertence. Nós somos usufrutuários. Então, até o corpo, até esse uniforme que nós estamos hoje vestindo, não nos pertence. E muitas vezes nascem em nossos pensamentos a tristeza, a revolta, porque nós queríamos uma vida de facilidade. Mas nós não estamos nesta hora mais. Estamos nas horas
de compreender os ajustes com a lei. E muitas vezes, Deus, que é a fonte do bem, nos ajuda por outros caminhos. E o Espiritismo, ele vai nos mostrar que tudo isso que nós estamos vivendo é tão temporário. Eu preciso compreender que eu não posso estar duelando comigo a todo instante, na revolta, mas na alegria, porque o Espiritismo nos traz a verdade. E a verdade é a luz que todos nós queremos buscar. É ela que nos ilumina e ela que nos mostra a grandiosidade da verdade em nossa vida. Queridos amigos, reflitamos um pouco. Nós fomos criados para sermos felizes. Ninguém foi criado para viver no mal. E muitas vezes, aquilo que você pensa que é uma bênção, uma alegria, o ter e as conquistas do mundo, pode ser aí a base das suas maiores dificuldades. Esta é a verdadeira desgraça. O não conhecimento da luz da verdade e das oportunidades que a reencarnação nos oferece para nos educar. Com isso, queremos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, para que todos nós possamos compreender o valor da oportunidade recebida. E nesta hora do passe, pedimos a Jesus que fortaleça a nossa vontade de amar e de servir, a nossa vontade de compreender quem somos, o ajuste das leis, Senhor, que o passe nos fortaleça, que nós não possamos mais, Jesus, vivermos iludidos, que sejamos abençoados e fortalecidos, que a nossa água se transforme em medicamentos e que a paz, a esperança, seja para todos nós um porvir de luz. Deixamos no coração de todos as vibrações da esperança, que o Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, tem nos motivado. Que Deus nos abençoe e que a paz esteja com todos. Que assim seja.